Meus irmãos, graça e paz de Jesus Cristo. Gostaria de, nesta ocasião, falar com você sobre um texto que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 13, versos 1 ao 4, que nos diz: Se levantar no meio de vós profeta ou sonhador de sonhos, e vos anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o sinal ou prodígio de que vos houver falado, e ele disser, vamos após outros deuses, que nunca conhecestes, e servímo-los, não ouvireis as palavras daquele profeta, ou daquele sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos está provando, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, a ele servireis, e a ele vos apegareis. Pai Santo e Eterno Deus, fala-nos, Senhor, por tua palavra, instruindo-nos, ó Deus, em teu caminho, nos dando direção, Senhor, e o teu Espírito iluminando o nosso entendimento, no nome de Jesus. Queridos, eu lembro-me de, no passado, muitas vezes ter visto uma propaganda de um produto chamado Denorex. Talvez alguns da minha geração vão lembrar desse produto. Tratava-se de um shampoo anti-caspa, mas que tinha assim, um forte cheiro de remédio. O cheiro realmente era bem forte. E por conta desse cheiro, o ator da propaganda, que fazia a propaganda desse produto, ele dizia assim, use Denorex. Parece remédio, mas não é. E muita gente se enganou com o Denorex, porque achava que o Denorex era remédio, quando na verdade o Denorex era um shampoo. Na verdade, o Denorex é uma prova de que as aparências enganam. Nem tudo que parece é. E eu gostaria de um pouco falar sobre isso nesta ocasião. Porque o texto que nós lemos, ele fala sobre isso. Ele vai falar sobre um Denorex espiritual. O que você está falando, pastor? Eu estou falando do falso profeta. Dos falsos profetas. Alguém que parece ser confiável, alguém que parece ser portador de uma mensagem que parece ser confiável, mas que no fundo tem como objetivo final o engano, o erro. Queridos, nós vivemos um tempo de engano, um tempo de muitos enganos e erros no meio evangélico, no Brasil e no mundo. E a cada dia surge um novo segmento, uma nova seita, milhares de heresias, ensinos heréticos, e tudo isso é extremamente sedutor, assim, um ensino que chama atenção e que infelizmente tem arrastado muitos cristãos, muitos, para o engano, para o equívoco. Aliás, Jesus, ele predisse isso, né? Que ao se aproximar o fim, uma das características desse tempo seria de que os falsos profetas iam se avolumar, iam se multiplicar na terra. Ele diz, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Isso nos disse o Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 15. Mas algumas questões se levantam. Como não cair no engano? Já que é um fato a presença de muitos enganadores, de falsos profetas. E melhor, como identificar um falso profeta? Como identificar um falso ensino? E o texto que nós lemos, o texto em apreço, ele vai nos fornecer alguns detalhes, ele vai nos fornecer alguns elementos que nos possibilitarão identificar isso. Identificar um falso profeta, identificar um falso ensino, que servirão de balizadores para nós. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo e prestasse atenção nesses elementos que o texto traz para nós, o texto que nós acabamos de ler de Deuteronômio, capítulo 13. O primeiro elemento é de que um falso profeta, ele pode ser identificado pela embalagem. Uma embalagem bonita. Aliás, o texto que nós lemos faz referência a alguém que se apresenta na qualidade do profeta. Ele diz ser profeta. E o falso profeta, ele é assim.
ele sempre se apresenta com excelentes referências e qualificações. Alguém que fala em nome de Deus, alguém que demonstra possuir um conhecimento elevado de Deus, aliás, um conhecimento que normalmente, nas palavras dele mesmo, não está acessível aos demais. Esse conhecimento faz parte apenas, ele está acessível apenas a um grupo de iluminados, que seriam eles. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você já teve a desagradável experiência de comprar um produto, um objeto, simplesmente porque se impressionou com a beleza da embalagem ou com a beleza do arranjo, e quando abriu aquele produto, percebeu que o mesmo era de péssima qualidade? Você já passou por essa experiência? Se você já passou por essa experiência, então eu posso lhe dizer que você sabe exatamente como se sente uma pessoa que já descobriu ter sido enganado por um falso profeta, por um falso ensino. O falso profeta e o falso ensino são assim, são sempre bem adornados, bem embalados. Aliás, eles precisam necessariamente se preocupar com a questão estética, com a aparência, com o externo, porque eles usam desse elemento para enganar, para impressionar a muitas pessoas. E aí eu volto a te dizer, cuidado com as aparências. Elas nos enganam. Elas nos pregam peças. Até o mesmo homens de Deus podem ser traídos pelos olhos. Uma situação assim na Bíblia está relatada lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, versos 6 e 7. Quando Deus envia o profeta Samuel à casa de Jessé, sem dizer para Samuel qual seria o filho de Jessé que seria ungido como rei de Israel no lugar de Saul. E quando Samuel chega na casa de Jessé, ele coloca os olhos em Eliabe, o primogênito, vê um homem de boa estatura, de grande porte, físico avantajado, e ele diz assim, certamente está perante o Senhor o seu ungido. E Deus adverte a Samuel, dizendo, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Temos que aprender com o Senhor, com Deus, a nos impressionarmos com o que é aparente, com o externo. As aparências enganam. E se tem um tipo de gente que sabe lidar com a aparência, esse é o falso profeta. Ele sempre tem uma embalagem bonita, ele sempre tem um discurso bonito, ele sabe fazer todo esse marketing pessoal. Você quer ver um segundo elemento que vai possibilitar, e através do texto a gente percebe isso, identificar um falso profeta e um falso ensino. É que um falso profeta ele sempre tem um discurso eloquente, um discurso de manipulação. No texto que nós lemos, nós percebemos que alguém que usa o discurso de forma eloquente, de forma atrativa, que apela para o sobrenatural. Alguém que apela para o uso de uma grande autoridade revelada e que tenta, dessa forma, manipular os seus ouvintes para que os mesmos façam a sua vontade. Um falso profeta sempre se utiliza desses elementos. Ele sempre extrapola a sua autoridade para o campo do sobrenatural, do espiritual, de uma revelação, de uma profecia, para que desta forma ele se utilize de uma prerrogativa de não poder ser questionado, porque é como se Deus estivesse falando por ele. É sempre assim, e nós precisamos ter cuidado. Isso soa familiar para você? Talvez, queridos, você consiga nesse momento pensar em alguém ou em alguma situação. Mas só pense. Fica com você. Mas o que eu quero realmente trazer é que, via de regra, o falso profeta é alguém extremamente hábil na arte do discurso. Alguém de boa retórica. Alguém muito bem articulado nas palavras, que se expressa com extrema facilidade. O falso profeta e o falso ensino utilizam a capacidade de comunicar de forma negativa, de uma forma a não abençoar as pessoas, mas prejudicá-las. Esse tipo de gente aprisiona seus ouvintes através do discurso,
Sua mensagem é escravizadora. Mantém as pessoas cativas. E mantém as pessoas cativas aos seus caprichos, às suas vontades. Quando, na verdade, a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, ele vai na contramão, vai na outra direção. A Bíblia vai nos dizer em João 8,32 que se você conhecer a verdade, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, ela liberta, ela emancipa e não prende. Ela nos torna seres pensantes e não escravos. Nos torna livres e não subservientes. Normalmente, a fonte de autoridade de um falso profeta não está na Bíblia. Ele usa a Bíblia ocasionalmente. Usa ocasionalmente como pretexto e a distorce a seu bel prazer. Mas os falsos profetas normalmente usam e eles apoiam a sua autoridade em alguma revelação sobrenatural, em alguma profecia, alguma experiência mística. E isso os fazem para não serem questionados. O falso profeta, ele manipula as emoções do povo. Ele manipula os seus ouvintes para que eles não questionem, para que eles não desobedeçam, porque ele faz com que os ouvintes entendam que desobedecer a ele implicaria naturalmente estar desobedecendo também a autoridade de Deus. E desta forma, um falso profeta produz uma multidão de alienados. Gente que é capaz de fazer tudo em troca dessa lealdade. Temos exemplos na história de seitas em que as pessoas se sacrificaram, foram até a morte, em nome da lealdade a um falso profeta e ao seu ensino. A seita, por exemplo, do reverendo Moon manipulou pessoas que deram suas próprias vidas por um ensino de engano. Enquanto o Evangelho liberta e traz vida, a heresia, o falso ensino, o falso profeta traz a morte. Um terceiro elemento que eu percebo que faz nos identificar um falso profeta, um falso ensino, é que um falso profeta ele sempre oferece um pacote de facilidades. O falso profeta do nosso texto inicial, a Deuteronômio 13, ele tenta manipular seus súditos com uma intenção, para que eles adorem outros deuses. E ele vai procurar autenticar a sua mensagem dizendo que aquilo que ele previu verdadeiramente aconteceu. E eu gostaria de chamar a atenção aqui. Aprenda uma coisa. Deus, às vezes, em algumas situações, permite que falsos profetas, entre aspas, acertem em suas previsões para, como diz o texto, provar o coração do povo, provar a alma do povo, para mostrar ao povo a qualidade de sua fé, o que está dentro do seu coração. Às vezes Deus permite. E é por isso que o que tornava um profeta verdadeiro não era o fato apenas de que o que ele dizia se cumpria, mas que se a sua mensagem, a mensagem que ele trazia, levava o povo a adorar e se submeter ao verdadeiro Deus. Que não é o caso aqui do falso profeta de Deuteronômio capítulo 13. Muitos até têm utilizado a mensagem em nome de Deus, mas a adoração não tem sido devotada a Deus. A honra e a glória têm sido devotada ao falso profeta, ao líder, à instituição que ele preside. Agora, pense comigo, o que você acha que o falso profeta, aquele falso profeta de Deuteronômio 13, ele prometeu ao povo para que eles adorassem outros deuses? Faça um exercício de imaginação, porque o texto não diz. Mas eu quero dizer para você que é claramente possível deduzir que ele demonstrou ao povo que seria mais vantajoso para eles adorarem outros deuses. Em outras palavras, ele apresentou ao povo esse pacote de facilidades. Porque, queridos, ninguém troca o certo pelo duvidoso. Ninguém. Se o duvidoso não vier recheado de promessas. Se o duvidoso não trouxer possibilidades melhores. Então é sempre assim. Essa mensagem que escraviza de um falso profeta, ela sempre está oferecendo algo ao povo. E o povo fica escravizado por conta dessa troca, dessa barganha. E muitas pessoas, muitas, são enredadas por esses crápulas, pela esperança que elas têm, que só através deles possam alcançar a salvação, a prosperidade, a cura de suas enfermidades e o conhecimento da verdade. Esses homens se tornam mediadores da fé do povo. E se nós não ficarmos atentos, se não ficarmos ligados, nós podemos crer que estamos louvando ao Senhor Deus enquanto estamos exaltando um líder, uma liturgia, um conjunto gospel,
uma celebridade. Enfim, é possível, ao cometer esse engano, estar adorando a criatura e não ao Criador. Muitas pessoas têm feito isso, e de forma equivocada, e de forma, às vezes, sem perceber. É preciso estar ligado, e ligado no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, no Senhor Jesus Cristo. O engraçado é que a mensagem de Deus não nos aponta um pacote de facilidades, como os falsos profetas apontam, um paraíso na terra, riquezas. Não. Pelo contrário, a mensagem do Evangelho nos aponta para uma cruz. Aliás, isso está escrito em Mateus capítulo 16, versos 24 e 26. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca de sua vida? Queridos, não se enganem com a aparência, com o discurso, com as promessas, porque nem tudo que parece é. Existe muito denorex espiritual por aí, muita imitação. E Jesus nos dá ainda uma clara indicação para não sermos enganados por esse tipo de gente. Mateus capítulo 7, versos 16 e 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Fique atento à vida, ao testemunho, às obras. Elas falarão por si e provarão quem é um verdadeiro profeta de Deus e quem é um falso profeta. Que Deus nos abençoe e nos dê o discernimento espiritual para entender esta mensagem, estas verdades, no momento tão oportuno como estamos vivendo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.